Saúdo a todos com a preciosa graça e paz de Jesus. Bom estarmos aqui, que bom que você veio para esse tempo de adoração ao nosso Deus. Bom a você que está nos acompanhando pelo YouTube, hoje, nos dias que se seguirão. Quero convidar a toda a igreja a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Passaremos do versículo 1 até o versículo 18 dessa carta tão importante que traz a nós, entre outros assuntos, a mensagem do fim. Como o fim acontecerá, como será o final de todas as coisas e como será a volta de Jesus. Estamos refletindo culto após culto aqui à noite a respeito da volta de Cristo. Será mesmo o fim? Será que nós estamos próximos desse acontecimento tão importante? E eu quero desafiar o seu coração com base nessa certeza: Jesus está voltando. Prepare-se para esse momento. Eu quero te convidar a fechar seus olhos mais uma vez, a orarmos e pedir a intervenção de Deus sobre nossas vidas nesse tempo diante da palavra dele. Pai, é o que nós te pedimos com toda sinceridade e humildade. Fala conosco, Deus, por meio da tua palavra. Obrigado por tudo que já falou por meio das músicas aqui entoadas. E agora, Deus, diante da tua palavra santa, nós queremos te ouvir. Prepara nosso coração e fala conosco, é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Acredite nisso, Jesus está voltando. Prepare-se para esse momento único e especial na história da humanidade. A vida de Pedro, o autor dessa carta, a que temos aí aberta em nossas mãos, estava chegando ao fim. Ele estava idoso, sofrido, passando seus últimos dias em Roma, sob o governo de Nero. Nero, um sociopata, que havia colocado fogo ali na cidade e com isso destruído propriedades e vidas e causado um ódio tremendo naqueles cidadãos locais que ali estavam. E Nero escolheu como bode expiatório os cristãos como culpados por aquilo que havia acontecido. E os líderes principais dos cristãos que estavam em Roma eram Paulo de Tarso e o próprio Pedro, conhecido como príncipe dos apóstolos. E eles pagaram um preço alto por toda a maldade daquele imperador. E ali em Roma, Pedro, o que mais presenciou diante dos seus olhos foi o sofrimento de gente inocente, sofrimento como nunca antes visto, sofrimento do jeito mais pesado e cruel possível. Cristãos pagaram com suas posses, pagaram com a sua liberdade, pagaram com as suas vidas, e lágrimas, gemidos, dor, pessoas correndo para um lado e para o outro, era mais o que se via naquele lugar. Crentes eram usados como luminárias, queimando em postes em praça pública, por conta daquilo que Nero jogou em seus ombros como culpa pelo que aconteceu. Outros muitos eram colocados no Coliseu para servirem de alimento a leões extremamente esfomeados e ferozes, e ali, naqueles espetáculos públicos de horror, mulheres, crianças, idosos, adultos eram devorados enquanto uma plateia assistia a tudo aquilo de maneira sanguinária. Roma parecia um pedacinho do inferno na terra, onde dor, sofrimento eram regras naquele lugar. E Pedro, com seu coração todo dolorido e esperançoso ao mesmo tempo, ele escreve essa carta em meio a todo esse cenário, para nos preparar, e a toda a igreja espalhada na terra, para o evento mais magnífico da humanidade, o evento mais esperado. E qual é? Jesus vai voltar.
Pedro, em meio àquele sofrimento, ele não tinha dúvida disso, porque ele aprendeu com o próprio Jesus, ele ouviu do próprio Jesus que esse evento ia acontecer, gente. Naquela fase da vida que Pedro estava, certezas eram o que não faltavam no coração desse apóstolo. Ele estava preparado para o final dos tempos. Existe uma verdade absoluta, uma verdade geral que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todos nós cristãos devemos sempre carregar em nosso coração. Ali Jesus mandou a João para que escrevesse: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra que não se entregaram para Cristo, se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Isso significa, Jesus vai voltar. Ele anunciou, Pedro anunciou, Paulo, João e tantos outros escreveram sobre esse assunto, e só por essa certeza já vale a pena a gente suportar qualquer frustração, vale a pena a gente suportar qualquer sofrimento, qualquer rejeição, qualquer dificuldade que a vida possa colocar sobre nós, porque um futuro glorioso nos espera, um futuro glorioso no céu, ao lado de Jesus, onde não haverá nada de sofrimento, de negativo, como nós vivemos nessa terra. Jesus vai voltar, é certeza que isso vai acontecer, e vai voltar para todos, todos, sem qualquer exceção, é todos mesmo. Daniel, no capítulo 7, lá no Antigo Testamento, já profetizava sobre isso, e contou uma visão em especial que ele teve, e ele disse: na minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus, e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Jesus vai voltar, e essa volta de Jesus, ela é pública, notória, ela é geral, para que todo olho veja, para que todo joelho se dobre, para que toda boca confesse que Jesus é o Senhor. E essa volta será de grande alegria, de muita satisfação, de muita felicidade para alguns, e de enorme sofrimento para outros, de enorme angústia, dificuldade para outras pessoas. E o mais importante, essa volta será breve. O próprio Jesus disse em Apocalipse, especialmente no capítulo 22, encerrando aquela carta: sim, eu venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus, ou Maranata, como nós conhecemos. Essa verdade, ela é majestosa, essa verdade, ela é esperançosa, gente. E a proposta de se falar da volta de Cristo é nos dar paz, é nos trazer alegria, nos trazer confiança e renovar em nós a certeza de que vale a pena uma vida vivida aos pés da cruz de Cristo. Será um tempo de sofrimento? Sim, será, mas será de sofrimento somente para aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz, para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, que não se convertem de jeito nenhum, para aqueles que têm um coração, como se diz lá em Pernambuco, duro feito pera de sino, que não se abre de jeito nenhum, que não aceita essa verdade. Para eles será de sofrimento, quando irão para o inferno, e o inferno é muito pior do que acontecia em Roma, naquele período em que Pedro escreveu. Em Roma o sofrimento era provisório, no inferno é eterno. Em Roma as angústias e dores, elas passaram, no inferno elas não cessam nunca. E quando Paulo também falava sobre isso, ele que foi companheiro de Pedro, naquele período final da vida dos dois ali, ele disse que nessa volta de Jesus, pública, que todo olho verá,
ele disse algo fantástico que vai acontecer. Ele disse: nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. E Paulo completa aos Tessalonicenses o porquê ele está falando isso. Ele diz: isso que eu estou dizendo é para você consolar uns aos outros com estas palavras. Queridos, pensar na volta de Jesus, pensar que nós reveremos pessoas queridas, amadas, entes especiais que Deus nos deu lá no céu, é motivo de ânimo. Pensar que nós estaremos diante do Cordeiro e não vamos sofrer a ira de Deus e as consequências, é motivo de motivar o nosso coração, de fazer com que a gente se encoraje cada vez mais. Jesus está voltando, e baseado nisso, duas certezas saltam aos nossos olhos, ou duas certezas gritam. A primeira: Ele vem, e a segunda: Ele vem logo. Jesus está voltando, e Ele está voltando brevemente para nos buscar. Diante disso, qual deve ser o nosso comportamento? Igual ao que o reformador Lutero sugeriu para todo cristão na face da terra: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, tivesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Viva sua vida esperando a volta de Cristo. Todo filho de Deus tem que ter essa expectativa. Não durma essa noite sem a certeza que, se Jesus voltar, você vai com Ele para a glória. Se você tem dúvida, dobre seus joelhos e resolva essa dúvida hoje, diante da cruz de Cristo. Se você não tem descanso nessa certeza, hoje peça perdão dos seus pecados, hoje entregue a sua vida para Cristo, abra o seu coração, não endureça diante da voz do Espírito Santo falando com você. Você não está aqui por acaso, você não está em casa ouvindo essa mensagem por acaso. O Espírito Santo tem propósito eterno na sua vida. Para os salvos, a volta de Cristo será um momento de muita alegria, de muita felicidade. Ser elevado, subindo, encontrando com os anjos nas nuvens, e encontrando com Jesus de braços abertos nos recebendo. Será um tempo de grande alegria, sim, mas será um tempo de muito sofrimento. Para alguns, somente o sofrimento restará. Ezequiel profetizou isso e disse: o Senhor se irou muito, quando eu o chamei, vocês não deram ouvidos, por isso, quando vocês me chamarem, eu não ouvirei. Ele está dizendo, naquele dia que Jesus voltar, que todo joelho se dobrar, todo olho verá e toda língua confessará, as pessoas clamarão, implorarão: era verdade que o Senhor ia voltar e eu não acreditei, era verdade o que pregaram para mim e eu achei que era tudo lorota, e agora Deus tem misericórdia de mim. Mas aqui Deus fala: quando eu chamei, vocês não deram ouvidos, agora vocês clamarão, mas eu não ouvirei. Que cena triste, pessoas prostradas, olhos lacrimejantes, desespero, e Jesus não vai ouvir o seu clamor. Dessas que rejeitaram a mensagem salvadora, o diabo, dia após dia, tem achado que está vencendo essa batalha. Ele não cessa de convencer pessoas a ir para a eternidade no inferno com ele. Ele gosta de fazer isso, mas ele não conhece da verdade eterna, soberana de Deus, como na cruz se revelou. Em Colossenses capítulo 2, Paulo disse que enquanto o diabo achou que estava em vitória, ali ele foi completamente derrotado, porque na cruz Jesus triunfou sobre ele. Na volta de Cristo é o mesmo evento que vai acontecer. Quando eu falo sobre isso, sempre me vem à cabeça Nárnia, a história, principalmente Nárnia 1, ali a história do guarda-roupa, do leão. Porque ali 4 irmãos representam o mundo inteiro.
Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo. Eles representam todo mundo e eles são levados para um lugar enigmático, cheio de criaturas magníficas. Eles são levados para Nárnia. Nárnia está sobre o poder do mal representado pela feiticeira branca, e ela morre de medo das profecias que falavam da chegada dos filhos de Adão àquele lugar. A feiticeira se encontra com Edmundo, um menino cheio de frustrações, e ela convence Edmundo a trair os seus próprios irmãos, e é o que ele faz. Em dado momento, Aslan, que representa Jesus Cristo na figura de um leão da tribo de Judá, ele manda emissários e resgata Edmundo de um cativeiro em que ele está. Quando Edmundo é trazido de volta aos seus irmãos, os irmãos estão com raiva dele, os irmãos não aceitam o que ele fez, e Aslan, como bom Cristo representado na série, que C.S. Lewis tão bem produziu, ele vem e diz para os irmãos: o que ficou no passado está, não vale a pena ficar lembrando. O que eu perdoei, perdoado está, eu apago, eu jogo no mais profundo do oceano. Para de ficar remoendo coisas do passado. Se você se arrependeu, perdoado está. E ele vai falar com esses irmãos, e de repente a feiticeira chega, toda orgulhosa, pomposa em sua carruagem, e aqueles que a servem, e ela vem reclamar a alma de Edmundo, porque ela diz que todo traidor pertence a ela, e é verdade na lógica do reino de Deus isso. E Aslan, com o ruivo da sua boca, ele manda que ela se cale, ele chama ela para uma conversa particular, e ali ele troca de lugar com Edmundo, representando o sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós. E ali esse rapaz, ele é de novo restaurado, passa a estar com os seus irmãos e vai lutar do lado certo das batalhas. Outros episódios virão dessa série, e é interessante que a memória do mal nunca vai se afastar de Edmundo. Vai tentar derrubá-lo várias e várias vezes, em Nárnia 2 e Nárnia 3, e Edmundo vence o mal todas as vezes que ele resiste, que ele luta contra a memória daquela feiticeira que tenta convencê-lo. Assim é Jesus na vida de cada um de nós. Muitas mentiras aconteciam por conta da mensagem do Evangelho. Eles não queriam que a mensagem verdadeira de Cristo chegasse até nós, e muitas mentiras. Olha o versículo 1, Pedro falando para a gente a necessidade disso. Amados, esta já é a segunda carta que eu vos escrevo, porque em ambas, a primeira e essa, eu procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. E que lembranças ele quer despertar? Jesus vai voltar. Prepare-se para esse momento. Ele já veio uma vez, como estava profetizado no Antigo Testamento. Ele veio, cresceu, viveu, teve o ministério, morreu na cruz por cada um de nós, do jeito que estava escrito. Ele veio, mas quando ele veio e morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e ele sobe aos céus, ele faz isso dizendo claramente: eu voltarei para vocês. Eu estou indo preparar lugar e vou voltar para cada um de vocês, porque o seu lugar não é aqui, o seu lugar não é em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, ou em qualquer lugar desse estado, país ou nação. O seu lugar é no céu, ao lado de Jesus, e eu voltarei para te buscar. Em João 14, ele promete: até lá eu te darei o Consolador, o meu Espírito Santo, que vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo, que vai te ensinar todas as coisas, que vai enxugar as suas lágrimas. E tenha essa certeza, ele vai voltar. Prepare-se para isso, prepare-se para esse momento. A volta de Cristo é tão certa que Pedro escreve com tantos detalhes para nos preparar, e apresenta 3 verdades fundamentais, as quais eu quero passar com vocês aqui nesse texto. E a primeira: a volta de Cristo já estava
anunciada. Do versículo 1 até o versículo 7 veremos isso. Não era nenhuma novidade, não era nenhuma surpresa, como não deve ser para cada um de nós hoje. Pedro chama a atenção da igreja sobre isso de 3 maneiras. Primeiro, lembre-se que a volta de Jesus foi falada pelos profetas. Daniel, Ezequiel e tantos mencionaram isso, e também os apóstolos no Novo Testamento disseram a mesma coisa. Olha o versículo 2: para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. A verdade está anunciada, lembre-se disso, não se esqueça, não é nenhuma novidade. Gente, quantas vezes você já ouviu mensagem sobre a volta de Jesus? Quantos vídeos você já assistiu? Quantas mensagens no YouTube, mensagens na igreja? Quanto você já ouviu? Quantas vezes você leu sobre isso no Antigo, no Novo Testamento? Não é nenhuma novidade, Jesus está voltando. Então, tome cuidado com essa verdade dita ao nosso coração, porque muitas mentiras são proferidas a respeito disso. Muita gente achava que Jesus não ia voltar. Versículo 3 até o versículo 5 diz isso. Eles zombavam, tiravam sarro. Cadê o seu Jesus? Cadê que ele volta? Desde sempre, tudo é igual. Tudo continua, gente nasce, gente morre, guerras acontecem, terremotos, e cadê o seu Jesus que você tanto fala? Olha o que Pedro diz: sabei antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos. Será que Cristo está voltando mesmo? Você vê isso acontecer nos seus dias? Você tem visto isso? Em TV, internet, no seu trabalho, escola, você tem observado isso? E ele continua, eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E Pedro diz: pois de propósito eles ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. As pessoas zombam da volta de Cristo, zombavam há 2000 anos, mas deixa eu dizer uma coisa para você: para todas elas Jesus já voltou. Todas elas deixaram esse mundo, todas elas já terminaram a sua vida. Algumas, se arrependeram, estão com Cristo na glória. Tantas outras que não tiveram esse comportamento estão na perdição. Quanto tempo te falta para o seu encontro pessoal com Jesus na glória? Já parou para pensar nisso? Quantos anos mais você tem num cenário totalmente positivo de vida e saúde? Quantos anos você tem até se encontrar com Jesus, caso Ele não volte para todo mundo até esse momento? A sua vida já chegou até a metade numa perspectiva natural? Ainda te faltam 50 anos? 40? 20 talvez? Talvez 10 anos? Você tem se preparado para se encontrar com seu Deus? Você se prepara todos os dias para esse evento certo que vai acontecer? Porque Jesus voltou para todos esses que zombavam da volta dele. O tempo não é do homem. Deus, Jesus, Ele é dono do tempo. O versículo 8 mostra isso. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não está preso no cronos, no tempo humano. Deus está acima de tudo isso. Deus não está preso na nossa cronologia, e tudo que Ele escreve é para nos alertar dessa verdade. Paulo escreveu em Romanos 15, versículo 4, que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que de alguma forma a gente alcance esperança. E nossa maior esperança nas Escrituras é essa verdade: Jesus vai voltar. E como se preparar para isso? Como estar preparado para esse momento? Primeiro,
conheça das Escrituras, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, não leia para matar sua curiosidade, leia para gerar a sua eternidade, não leia a palavra de Deus para afrontar a santidade de Deus, mas para exaltar e glorificar o Deus Santo que te deu esse livro. Leia a palavra, devore a palavra, ouça a palavra, cante a palavra, mas faça da Bíblia o seu manual de conduta, porque é ela que mostra que Jesus vai voltar. O versículo 7, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição de homens ímpios. A terra foi amaldiçoada, a Bíblia diz isso. O pecado do homem matou essa terra e ela está se destruindo dia após dia. Jesus vai voltar. Eu me lembro em Atos capítulo 1, quando Jesus está sendo elevado aos céus, depois de 40 dias ressuscitado entre os homens. As pessoas estão olhando, Paulo diz que tinha pelo menos 500, estão olhando enquanto ele está subindo, os anjos rodeando ele passando pelas nuvens, e as pessoas olhando, acredito que chorando, porque ele está indo embora, e Jesus, ele olha com muito amor por aquelas pessoas, mas os anjos falam com a plateia e dizem assim, o que está em Atos 1, versículo 9 até o 11 fala disso: irmãos galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. A volta de Cristo já estava anunciada, não resta dúvida disso. Olhando para a palavra de Deus, esse fato é claro e totalmente evidente. Segunda verdade, com certeza essa volta vai acontecer. Versículo 8 até o versículo 13 nos mostra isso. Jesus não demora a voltar. Ele sabe o dia, Ele sabe a hora, mas Ele nos alerta: eu voltarei, e eu voltarei em breve. Apocalipse 22, em 3 versículos ele fala a mesma coisa: eu venho em breve. Está no versículo 7, no 12 e no 20. Eu venho em breve, mostrando que não só será breve, como será repentina. Acontecerá, como diz lá em Mateus 24, como um relâmpago. Assim como o relâmpago que nasce no oriente se mostra no ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Deus, Ele não está demorando, mas Ele retarda a sua vinda por amor de mim, por amor de você, por amor de nós e daqueles que nós amamos. Olha o versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Quer dizer, Ele não está demorando, mas Ele é paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a arrepender-se. Olha que interessante quando a palavra de Deus nos mostra isso. Deus, Ele não está demorando, mas Ele retarda de propósito, porque Ele tem esse dia em suas mãos. Ele segura esse momento, porque o desejo dEle é que todos venham à salvação. O desejo dele, como está lá em Atos 3,19, é que todos clamem, se arrependam e por meio do arrependimento encontrem a salvação. Deus é tão bom que Ele não voltou até hoje e deu tempo de entregarmos nossas vidas a Ele. Deus é tão bom que nos dá tempo de chamarmos a quem amamos para conhecer essa verdade, a convidarmos para um culto, a convidarmos para um momento de leitura da palavra, a desafiarmos aqueles que amamos a pensarem na sua eternidade com Jesus ou sem Ele, porque Jesus vai voltar. E a pergunta é: você está preparado para isso? Preparado para ir com Ele para a glória? E segundo, preparado para testemunhar às pessoas que estão em sua volta de que isso vai acontecer?
Espere por esse momento vai acontecer. E ele fala no versículo 10: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, de surpresa, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Jesus contou essa verdade. Ela virá quando você menos espera, quando estivermos realizando atividades corriqueiras, trabalhando, cuidando da casa, lecionando, aprendendo, dormindo. Ela acontecerá no momento em que menos se espera. E essa comparação de que ela voltará como ladrão é Pedro alertando a igreja que vivia à sombra do medo daqueles que vinham a todo momento prendê-los para matá-los em praça pública. Para você evitar o ladrão, você vigia, você se protege. Para você se preparar para a volta de Cristo, vigie. Vigie na certeza de que Jesus vai voltar como Ele mesmo falou. Espere por esse momento, saiba esperar esse dia glorioso, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Viva de maneira santa, viva de maneira que agrade ao coração de Deus, viva de um jeito que você pense que o próximo passo aqui pode ser o seu último nessa terra, mas o seu último passo aqui é o primeiro na eternidade com Jesus no céu. Saiba esperar por esse momento, mas seguindo os conselhos de Pedro, viva de maneira intensa, viva de forma que ao fechar seus olhos na terra, você vai abri-los no céu, e a primeira face que você verá é a de Cristo te esperando para um gostoso abraço eterno. Versículo 11 até o versículo 13, sabe como que a gente se prepara? Se todas as coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa vocês devem ser? E ele explica: pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, você, querido irmão da Piba, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Oh, que coisa boa de aguardar! Aguarde a promessa de Deus que o céu nos espera, que o céu preparado com todo carinho, de maneira metódica. Aguarde na certeza de que Deus tem algo muito melhor para nós do que essa vida nos reserva aqui onde nós estamos. Jesus, Ele vai voltar. Prepare-se para esse momento. Viva nessa expectativa e nessa gostosa esperança. E até que Ele volte, o que devemos fazer? Qual deve ser o nosso comportamento? Quais devem ser as nossas atitudes? Versículo 14 até o 18, encerrando esse texto aqui da segunda carta de Pedro, vai nos mostrar exatamente isso. Nós devemos desejar, querer a volta de Cristo mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Devemos saber que ela não vai demorar. Nós devemos desejar, ansiar e implorar: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas o nosso desejo também deve ser: demora um pouquinho, Jesus, espera mais um pouquinho. Tem gente aqui perto que não te conhece ainda. Tem gente que não entregou a vida para o Senhor ainda. Tem gente lá na minha casa que não vai para o céu se o Senhor voltar agora. Tem gente que eu amo, que vai para o inferno porque ainda não entregou o coração para o Senhor. Volta, Jesus, mas espera um pouquinho. Dá tempo para que fulano, cicrano, mãe, pai, irmão, dá tempo dele se entregar para o Senhor, dele se converter, dele entregar a vida. Tem gente que a gente ama, que até hoje não entregou a vida para Jesus. Nosso desejo, o que fazer?
esperamos e clamamos a volta de Cristo, mas ao mesmo tempo pedimos para Ele esperar um pouquinho. É quase que uma esquizofrenia cristã, uma esquizofrenia do bem que habita o nosso coração. Mas se Jesus voltar hoje, se Ele voltar essa noite, aleluia, iremos com Ele para a glória. Prepare-se para esse momento e deixe o Espírito Santo enxugar dos seus olhos toda lágrima por aqueles que ficaram, que por mais que você insistiu, por mais que você orou, evangelizou e convidou, não entregaram o coração para Jesus. Pedro chamou a atenção da igreja, e ele quer chamar a minha e a sua também nesse momento. O que devemos fazer enquanto esperamos a volta de Cristo? Devemos nos esforçar. E ele fala para isso no versículo 14: por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, ou a volta de Cristo, esforçai-vos para que sejais achados em paz com Ele, imaculados, irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Se esforce por viver uma vida santa. Em Filipenses 2, versículo 12, Paulo falou: gente, desenvolvei a sua salvação com temor e tremor. Se esforçar por ter uma vida santa, ter temor e tremor, é todos os dias clamar pelo perdão de Deus, envergonhado, dizendo ao Senhor em nossas orações: Deus, me perdoa por eu não conseguir viver da forma que agrada ao seu coração. Me perdoa porque eu oro tão pouco. Me perdoa porque eu falo tão pouco. Me perdoa, Deus, porque eu me dou tão pouco ao teu reino. Deus, o Senhor fez tudo por mim e eu faço quase nada para o Senhor. Me perdoa, Deus, de todo o meu coração. Isso tem que ser o nosso sentimento cristão. Nós deixamos muito a desejar. Jesus está voltando, a gente sabe disso. Tem gente que a gente ama indo para o inferno, a gente sabe disso. E o que a gente faz? A gente assiste de camarote como se fosse uma coisa legal, como se fosse normal, como se fosse cada um ema, cada um com seus problemas. Não é assim que deve funcionar. Nosso coração tem que viver aquecido, e Jesus, Ele não espera perfeição de nós, de mim nem de vocês. Ele sabe que nós não somos perfeitos, Ele nos fez, sabe que nós somos pó. Ele não espera a perfeição de um filho seu, mas Ele espera arrependimento, quebrantamento. Ele espera um coração que reconheça Ele como Deus soberano sobre a nossa vida. É isso que Ele espera de nós. Jesus vai voltar. Prepare-se para esse momento. Pedrosa, mas como eu me preparo? E a resposta é: arrependa-se dos seus pecados. Perdão se pede todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Arrependimento tem que fazer parte da nossa vida como uma característica do nosso caráter. Arrependimento é parte da nossa oração, como Jesus mesmo ensinou na oração do Pai Nosso no Sermão do Monte. Do que você precisa se arrepender hoje, exatamente hoje? Enquanto você ouve essas palavras, o que o Espírito Santo incomoda o seu coração? Do que você tem que se arrepender hoje? Não deixe para depois. Arrependimento é a decisão mais importante da nossa vida. E decisões importantes não se deixa para depois. Tenha paciência com aqueles que você evangeliza, com aqueles que você ora, que você leva a palavra e continuam com o coração tão duro como sempre. Tenha paciência com pessoas inconstantes. Versículo 15 e o 16, ele mostra que no passado nós éramos assim. Versículo 16, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, que Paulo faz isso no final: os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Até pouco tempo atrás,
A gente lia a Bíblia quando lia, só para satisfazer a nossa vontade. A gente lia, colocando na Bíblia o que a gente queria que tivesse lá, não recebendo da palavra de Deus o que Deus quer de fato falar. A gente distorce a palavra de Deus para dizer que precisamos ser felizes, que o que importa é o nosso coração, que Deus Ele entende, Ele é bondoso, Ele sabe que nós somos falhos e pecadores. Nós também éramos inconstantes, ignorantes com relação a entregar a vida para Jesus. Tenha paciência com aqueles que ainda não estão nesse caminho, e ter paciência significa ore um pouco mais, jejue um pouco mais, santifica um pouco mais, prega um pouco mais, manda mais uma mensagem de WhatsApp, grava mais orações pelo WhatsApp, faça um pouco mais, porque ainda dá tempo. Nós somos privilegiados, porque Jesus ainda não cessou o tempo de fazermos isso. Prepare-se para a volta de Jesus, guardando-se para não ser enganado. Igrejas, mundo, televisão, internet, está cheio de gente mal intencionado, usando a Bíblia para nos enganar. E Pedro vai dizer em versículo 17: portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Não balance na sua fé. Cuidado com o que você anda ouvindo, cuidado onde você tem se alimentado. Não pense que porque fala de Deus é bom, não pense que porque está falando da Bíblia é legal, não pense porque tem muitas curtidas e seguidores que é bênção. Cuidado com o que você tem estimulado a sua fé, com o que você tem ouvido. Não espere tirar água cristalina de esgoto você só tira podridão, e está cheio de esgoto em nossa volta, deturpando a palavra santa e maravilhosa de Deus. A sugestão: cresça no conhecimento de Deus, não deixe de ler a Bíblia, ame essa palavra e medite nela de dia e de noite, como o salmista nos ensinou no Salmo 1, versículo 2. Pense nessa palavra. Gente, creiam numa verdade: quanto mais a Bíblia você lê, maior Jesus ficará na sua vida. Quanto mais a Bíblia se lê, menor nós ficamos e mais gigantesco Jesus se torna, a ponto de todo mundo enxergar Jesus na nossa vida. Em Nárnia, dessa vez no segundo episódio, algo fantástico acontece. Os irmãos são levados de novo para esse país. Caos, destruição, o mal está reinando em Nárnia. E Lúcia já está mocinha, adolescente, e ela está caminhando com seus irmãos e tentando encontrar Aslan, porque ela sente a presença dele o tempo todo, e ela procura e não encontra, fala para os irmãos não dão muita bola para ela. Em dado momento, depois de muita demora, ela se encontra com Aslan, e dá um abraço gostoso na juba daquele leão gigantesco. Mas Aslan está maior, ela cresceu e ele cresceu também. E quando ela abraça Aslan, a frase que ela disse é maravilhosa: nossa, como você parece maior do que antes. E Aslan disse algo fantástico: Lúcia, quanto mais você crescer, maior eu me tornarei para você. Quanto mais você crescer na presença de Deus, maior Jesus se tornará na sua vida. Ame a palavra de Deus, ame a casa de Deus, ame os cultos dedicados a Deus, e faça da casa de Deus a sua prioridade. Só deixe de estar quando algo muito importante acontecer que não te permita estar aqui. Cresça na presença de Deus, cresça a tal ponto de Jesus se tornar gigantesco e o mundo enxergar em sua vida, como João 3,30, que eu diminua enquanto ele cresça, e para eu diminuir, eu preciso da palavra de Deus. Jesus vai voltar, Jesus está voltando.
Prepare-se para esse momento. Não tenha dúvida de que isso vai acontecer. A Bíblia fala e fala muito desse tema. O que você faz até lá? Viva uma vida de santidade, busque uma vida de piedade que agrade a Deus, e não permita que pessoas, circunstâncias te assediem para tirar você desse caminho único e verdadeiro, que é o caminho da fé, que leva para a eternidade. A volta de Jesus estava anunciada, ela vai acontecer. Não seja pego surpreendido, não seja pego despreparado. E eu quero terminar com essa pergunta: se Jesus voltar hoje mesmo, você está preparado para isso? Se Ele voltar hoje, durante esse culto, depois dele, enquanto a sua casa você estiver, ou durante a noite que você está dormindo, se Jesus voltar hoje, você está preparado para isso? Seja sincero com você mesmo, seja sincero diante do Espírito Santo de Deus. E se Ele voltar, você tem certeza que você estará no céu com Ele? Você estará ao lado de Cristo por toda a eternidade? Você já pediu perdão dos seus pecados e a salvação é uma realidade na sua vida? E uma segunda pergunta necessária: se Ele voltar hoje, você está preparado? E segundo, se Ele voltar hoje, pessoas que você ama, todas, elas vão para o céu também? Se a sua resposta for não, você ainda tem tempo de fazer alguma coisa. Jesus é maravilhoso, que Ele está retardando a sua volta, para que todos cheguem ao conhecimento verdadeiro. Derrote as trevas e o inferno, mostrando que você se importa com a vinda de Jesus, mostrando que você se importa com as pessoas. Viva um cristianismo na prática, um cristianismo verdadeiro. Antes, versículo 18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade, para sempre. Ore mais, evangelize mais, testemunhe mais, fale mais do amor de Deus. E acredite, o Rei está voltando. E glórias a Deus, porque Ele vem para nos buscar. Amém, gente? Se é o desejo do seu coração, eu quero te convidar. Nós vamos orar de pé. Queria te convidar, fique de pé. Nós vamos erguer ao Senhor uma oração de gratidão e de clamor, porque Jesus está voltando. Feche teus olhos, você que nos acompanha de casa, curve a sua cabeça, concentre totalmente na pessoa de Cristo, e nenhum tipo de distração à sua volta, e ore falando com o Senhor, e respondendo essa pergunta: se você está preparado para a volta de Cristo, diga um sonoro obrigado com o teu coração ao Espírito Santo. Diga a Ele o quanto você se sente honrado e feliz por esse privilégio que te é concedido. Mas se você ainda tem dúvidas sobre isso, qual pecado você precisa confessar e deixar hoje aos pés da cruz de Cristo? Clame pela misericórdia do Senhor. Ainda temos tempo de nos arrepender, ainda temos tempo de levar essa mensagem salvadora. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Deus, porque temos o privilégio de estarmos juntos em torno dela, celebrando o teu nome, lembrando do teu sacrifício na cruz por nossas vidas, e te agradecendo, Deus, porque o Senhor nos salvou de uma vida de pecados e de perdição, e te agradecemos por isso do fundo do nosso coração, e desejamos, Senhor, que o Senhor cresça em nossa vida, que o Senhor, Deus, habite ricamente em cada uma das nossas atitudes,
nos ajude, Deus, a não entristecer o Espírito Santo, nos fortaleça, Deus, para buscarmos uma vida de graça na Tua presença. Usa-nos, Deus, de maneira poderosa, para que a Tua palavra chegue, Deus, aos corações daqueles que estão em nossa volta, a começar da nossa casa, da nossa família. Salva, Deus, aqueles a quem amamos, Pai. Obrigado porque o Senhor continua dando essa chance. Salva, Deus, nossos entes queridos. Salva, Deus, aqueles que ainda não entregaram a vida para o Senhor, e usa-nos nesse processo, Deus, por meio de uma vida de piedade, de testemunho, de sinceridade, de dedicação com as Tuas coisas, Deus, com a Tua igreja, com a Tua casa. Deus, obrigado pela certeza de que o Senhor está voltando, e o Senhor está voltando para nos buscar. Como amamos a Tua presença por isso, Pai. Obrigado, Jesus, e ao Senhor nos entregamos mais uma vez, e o fazemos no nome de Jesus, amém.